Olá pessoal, eu sou Silvio Andrade, gerente civil da Engenharia Play e estou aqui na MC Bauxime de Vitória de Santo Antão, unidade de Pernambuco, onde nós vamos falar sobre como é o tratamento de uma junta de fachada. O que você pode fazer para dar uma garantia a mais, ok? Agora antes, vamos à nossa vinheta. Olá, eu estou aqui com o Gero Mazola, gerente técnico comercial da MC Bauxime, da unidade aqui de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e nós vamos bater um papo sobre as juntas de fachada, né? Nós sabemos que a junta de fachada é um calo da construção, porque ela é muito mal entendida, ela é muito mal compreendida e muitas vezes muito mal executada, né? Nós queremos ratificar, né, que existe a extrema necessidade de um projeto de fachada. Não é apenas um projeto de arquitetura. E nós vamos agora aproveitar todo o conhecimento de Mazola sobre esse tratamento de junta para que a gente possa, de uma vez por todas, começar a tirar as dúvidas e a gente poder ter uma fachada onde nós tenhamos o quê? A longevidade. Não adianta ter um revestimento maravilhoso se você vai ter aquela dor de cabeça sempre naquela junta, num pavimento ou no outro com infiltrações. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade que o Mazola está nos dando. Bom dia, Mazola. Fala, bom dia, Silvio. Tudo bom, cara? Tudo bom. Então, veja, Mazola, uma das coisas que eu acho interessante é o seguinte, que a junta de dilatação, normalmente, quando a gente vê a junta, né, o pessoal não se preocupa com a junta de dessolidarização, com os outros tipos de junta, mas nós vamos falar da junta principal, que é aquela junta de movimentação. Correto. Então, uma das coisas que eu queria saber de você é o seguinte, onde realmente nós devemos colocar aquela junta de movimentação, as juntas verticais e horizontais. O que é que a norma diz? O que é que a sua experiência mostra que realmente a gente consegue um bom resultado com isso? Legal, Silvio. Pô, então, primeiramente, agradecer, né, a oportunidade da gente estar contribuindo, né, e aprendendo, falando um pouco mais desse assunto. A junta, realmente, ele é um ponto vulnerável, né? Se a gente pudesse não ter junta, seria o ideal, né? Que por ali talvez seja o maior dos problemas de infiltração de água numa fachada. Então, o que a gente tem encontrado aí, né? Ainda muita obra feita sem o projeto. Né? A gente tem a obra feita ou pela vivência, pela experiência, ou às vezes indicação do fornecedor ou coisa do tipo. Né? E como você falou, é importante que tenha o projeto. Né? Então, além do projeto, né, é importante que você tenha a capacitação de todo mundo, a gente vai falar isso mais à frente. Né? Agora, especificamente sobre espaço, a gente tem norma para isso, né? Norma de fachada, se não me engano, é a 15, até anotei aqui, porque é tanto nome de 15 alguma coisa, está falando da 13755. Né? Então, para esses intervalos aí das juntas horizontais, né, então a gente tem no máximo 3 metros, ou ela deve existir quando você tem a linha do encunhamento, né, entre os pavimentos. Então, a princípio, é isso daí. Ou seja, então é entre a linha, quando você tem a alvenaria chegando na viga ou na laje. E na horizontal, tem também alguma determinação da junta? Tem também, né? Essa junta de dessolidarização, ou seja, as juntas verticais, né? Elas têm que estar limitadas em 6 metros, né? Mas não é o que a gente tinha comentado, né? É um número que tem que ser definido pelo projeto, né? Tem a norma que fala no limite de 6 metros, né? Mas às vezes em função do arranjo, da arquitetura, da disposição, da esbelteza, né? Aí esse número pode variar para menos. Até também a cor da cerâmica influencia, né? Devido à absorção da intensidade do trabalho, né? Então veja, uma das coisas que a gente também percebe é que essa falta de projeto, né, também gera que o pessoal pensa que é só abrir a junta numa certa medida e fazer, né? Quer dizer, nós temos que entender exatamente o que nós estamos conversando sobre as cores, a configuração. Então, esse processo da junta, né, da abertura, também tem uma influência no resultado final, né? Exatamente, exatamente. A importância do projeto, né, além do cumprimento de norma e das boas práticas, é fazer com que trabalhe o sistema conjunto, né? Você tem a estrutura e você tem todas as variâncias de estrutura, altura, disposição, metodologia. Né? Você tem a parte da cerâmica, que é importante também, como você falou, o tipo de cerâmica, a cor, né? Qual fachada, né? Isso influencia também. Né? E o produto que você vai utilizar. Então, o projeto deve considerar, no mínimo, esses 3 itens. Né? Onde é o prédio, que tipo de estrutura e o material utilizado.
Porque para cada tipo, para cada cenário, vamos dizer, projeto, né? Projeto é único, né, por concepção. Então, para cada projeto, você tem a abertura ideal para um produto ideal. Né? Então, o que a gente vê às vezes, o cara compra um projeto para o prédio aqui, e aí o cara acha que ele pode utilizar o mesmo projeto, sei lá, em São Paulo ou em Minas, porque ele já tem um projeto feito de fachada, né? E não funciona assim. Então, em função do material que você utiliza, tem uma deformação, né? Em função da estrutura, tem uma deformação, que vai exigir uma junta mais próxima ou mais longa, abertura de 10 milímetros, 15, 20, né? Um selante com módulo maior, um selante com módulo menor. Então, é importante que o sistema funcione em conjunto. Veja, uma coisa que você falou que eu achei importante é que um ponto muito falho da fachada é exatamente a junta de dilatação. E nós sabemos que você colocar um mastique, tem toda uma técnica para colocar o mastique, mas pode existir falhas. Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer numa junta para a gente evitar essa infiltração? Porque uma coisa é a junta falhar esporadicamente e se ela falhar, tem como fazer mais alguma coisa para que essa junta possa garantir pelo menos a estanqueidade do processo para até você ir lá, vamos supor, você chega no inverno, começa a vazar. Você tem um problema que você tem que fazer, mas não é hora de fazer o mastique. Então você tem como você fazer um tratamento para dar uma maior garantia nessa junta para não ter vazamento? Tem sim, tem tecnologias, né? Eu vou até chamar de, vamos dizer assim, é um seguro da junta, né? Então a gente tem essa dupla proteção que seria a aplicação de alguma membrana flexível, né, por detrás desse selante. Né? Porque caso haja ou deterioração, sei lá, acelerada, ou caso não haja manutenção no prazo adequado, ou uma má aplicação, né, você teria essa membrana que faria o papel de impermeabilizar. Né? E a importância da membrana é que ela seja bem flexível, para garantir que, havendo a movimentação, ela não se rompa. Então ela seria uma membrana para deixar inviolável, vamos dizer assim, o fundo da junta. Eu já ouvi pessoal falando que poderia usar aqueles tipos cristalizantes semiflexíveis. Eles realmente atendem aí para você colocar na junta, não? É que o termo semiflexível, eu não sei se ele foi usado comercialmente lá atrás, e isso gera um pouco de discordância entre um monte de gente, né? Mas se você olhar por norma, a gente não tem isso, né? Então a norma fala ou é flexível ou é rígido, né? Então geralmente os que estão na linha do semi, seja flexível ou rígido, eles tendem a ser rígido. Né? Rígido como o concreto, ou talvez uma deformação um pouco maior. Isso não te vai garantir nenhum trabalho adicional na estrutura, né? Então, se a estrutura trabalhar e fissurar, ele fissura em conjunto. Então, esses não são indicados para fazer esse tipo de proteção. Que é exatamente, a junta ela é feita para trás. Se a gente coloca um material muito elástico na porta da junta, então, para você dar uma certa garantia, você tem que ter um material tão elástico quanto, né? Exatamente. E me diga uma coisa, então veja, o pessoal, uma pessoa que está ali assistindo gera uma dúvida nela. Tudo bem, o material flexível, mas existem materiais flexíveis à vontade. Tem alguma coisa, alguma norma que possa fazer alguma referência em relação a esse material flexível? Tem sim. É que a pessoa tem que tomar alguns cuidados, né? Não só com relação ao produto, mas com relação ao que ele vai aplicar depois desse produto. Né? A gente está falando do sistema, tem que pensar no sistema, né? Então, se ele pensar na membrana para ser utilizada com cerâmica, então é importante que esse material tenha resistência à alcalinidade, né, que vai ser aplicada sobre ela da argamassa colante. Então você vai encontrar no mercado infinidade de membrana acrílica, acrilato puro, coisa do tipo, mas às vezes não tem essa proteção. Então é um material que vai se deteriorar muito rápido em contato com a argamassa colante. Então o ideal é que você tenha material membrana acrílica, ou pode ser PU, mas aí o PU, o preço vai lá em cima, né? Então o acrílico, que é o usual, né, com resistência à alcalinidade que permita a aplicação de argamassa colante direto sobre ele. Ou seja, esse material ele tem que garantir a aderência da argamassa colante e a longevidade para você. Pô, você faz um tratamento não junto e depois complica na cerâmica, não fez nada, né? Exatamente. Esse material tem que ter uma durabilidade pelo menos igual ao que o pessoal tem solicitado na norma de desempenho aí para fachada ou para o selante. No mínimo isso. Mas veja bem, mesmo a gente fazendo esse tratamento especial atrás, a gente sabe que o mastique não é eterno. Exato. Tá? Então, qual é o processo que tem que se fazer para a gente garantir que
Não é a longevidade do mastico. O mastico ele tem seu tempo de vida. Mas o que é que a gente tem que fazer para garantir uma junta sempre perfeita? Tá? Então, a gente tem algum processo de vistoria, a gente tem algum processo de manutenção, a gente tem algum processo de substituição. Tem alguma coisa que indique isso aí para a gente? Tem. A gente tem alguns números de norma, né? A norma de desempenho tem falado bastante sobre isso daí. E os especialistas, né, os consultores, projetistas também têm indicado, né? Algumas cidades têm legislação específica que define prazo para limpeza, prazo para inspeção, coisa do tipo, né? O que o pessoal tem adotado como boa prática é a cada 3 anos, né? Se fazer uma inspeção da fachada, limpeza, inspeção e algum reparo pontual de selante, caso haja desprendimento, coisa do tipo, né? E a cada 6 anos fazer o mesmo serviço de limpeza e aí a substituição do selante. Esse é o número que o pessoal tem adotado como boa prática, né? Aqui em Recife, acho que tem uma portaria que define, se eu não me engano, que para prédios com menos de 20 anos seja feita a inspeção a cada 5, e para prédios, inspeção / substituição, né? Sei. E para prédios acima de 20 anos, que a inspeção seja feita a cada 3 também. Sei. Então, vamos dizer assim, aqui seriam as duas orientações, né? Então, o que o pessoal tem adotado de a cada 3 anos fazer a inspeção é um número, vamos dizer assim, está dentro do adequado. Certo. Então, eu gostaria de saber o seguinte, a gente está aqui na MC Balchimie, a MC Balchimie tem algum produto que a gente possa utilizar nessa impermeabilização e na junta, e engatando o seguinte, essa impermeabilização que a gente faz aonde? Na alvenaria, já depois do embolso, onde é o momento, porque até agora nós não vimos a prática, então onde é o momento que a gente faz essa aplicação e qual o produto que a MC tem para atender essa solicitação? A recomendação, né, desse produto em específico, né, lá mais à frente a gente vai estar mostrando a parte prática, né, é uma membrana acrílica sem cimento, né, então é de acrilato e polímero misturado. Né, na linha a gente tem o nome de MC Proof, e aí tem o DF9, que é esse específico para argamassa colante. Né? E a utilização dele é na última camada depois do embolso. Né? Já no embolso. Terminou o embolso, antes de fazer a argamassa colante, para deixar ele para ele garantir que ele está protegendo todas as etapas. Né? Porque se a gente colocar ele logo depois do concreto, aí você vai ter a interface entre o embolso, depois tem a interface entre a argamassa colante, aí você acaba tendo algum outro ponto violável. Né? Então terminou o embolso, aí a gente faz a aplicação dele. Então pelo menos você fica aquela parte lá protegida. Então veja, você tem um material, ele é aplicado uma vez só, ele é aplicado em demãos, ele pode ser aplicado num sentido só, ele tem que, até na junta é até difícil aplicar no outro, né? Como é que seria esse processo? Na verdade, esse sistema é muito prático, viu, Silvio? A resina que a gente utiliza, a membrana, né? Ela é monocomponente, então que já facilita a aplicação. Abro o balde, faço só a mistura para homogeneizar e está lá o material pronto. A recomendação é fazer a aplicação em 2 demãos, né? Talvez desse para fazer em uma, mas para garantir que a primeira você vai estar impregnando, vai estar preenchendo, depois você vem dar a segunda cobertura. Algumas vantagens desse sistema, né? E o intervalo entre demão é curto. Né? A gente pega a ficha técnica do material, fala em 2 horas, mas todos esses ensaios são feitos a temperatura de 23 a 25 graus. Então, como a gente tem uma temperatura um pouco maior, esse tempo é reduzido, né, para 1 hora aproximadamente. Então, a cada 1 hora você dá a segunda demão. Deu a segunda demão, mesma coisa, ficha técnica fala em 8, a gente tem uma temperatura maior, consegue reduzir esse prazo. Entre aproximadamente 6 horas, eu já teria a possibilidade de aplicar argamassa colante. Então, espero intervalo de 1 hora, aplica a segunda demão, espero 6 horas, posso fazer a aplicação já da argamassa colante sobre ele. Agora, se estiver no Rio Grande do Sul num tempo frio, você tem que tomar esse cuidado e até ligar para o departamento técnico da MC Balchimie, porque nós estamos falando aqui da realidade nordeste. Tá? Mas você que é do sul, você que tem um clima mais frio, você tem que ter esse parâmetro e como a MC está em todo o Brasil, é só você ligar para o departamento técnico, ela com certeza vai lhe orientar quanto a esse intervalo, porque também esses 6 horas pode ser maior se tiver uns 5 graus no Rio Grande do Sul. Então a gente tem que ter esses parâmetros, né? Você aí da temperatura mais baixa, né? Mas é importante esse detalhe da gente atender a quantidade de demãos e atender o intervalo, né? Então esse intervalo é importante para que a gente dê tempo do produto curar. Então quer dizer que esse produto não precisa de primer, ele mesmo já tem aderência boa na argamassa. A gente tem os ensaios, né, de aderência feito com esse produto
para substratos bons, a gente tem um número bem acima de norma, né? A norma que define, vamos dizer assim, as características e os desempenhos desse produto, ele está associado a 15885, que é a norma 15885. É de membrana acrílica sem cimento, né? Com ou sem cimento, no caso ele é sem, aí tem os itens lá. Então, a aderência que teria que ser ou para fachada ou para os produtos 0,5, né? Então é um número acima de 1 MPa. Então a aderência é excelente. Bem maior. Desempenho de elasticidade também, a norma fala em 130%, ele dá 200% ou 250%. Mas a utilização do Prime, em alguns casos, é necessária não por conta do produto, mas por conta do substrato. Né? Então, se você tiver um substrato mais polvirolento, um substrato já antigo, né? Uma argamassa que você tenha identificado que ele não vai dar resistência à aderência o suficiente, aí o ideal é que você utilize o primer, né? O material para dar uma estruturada nessa camada superficial. E outro detalhe interessante, nós estamos falando aqui sobre como se fosse uma fachada de cerâmica. E uma fachada, se ela for de pintura, ele aceita algum tipo de massa para regularizar, para executar a pintura. Que tem juntas também de fachada de pintura, que você não tem um mastigante, você tem aquela forma de cunha. Ele ali também já vai dar também todo o suporte. Funciona bem. E por ser de base acrílica, né, você pode fazer a pintura sobre ele. Não é um produto que repele o tipo de pintura ou até aquelas monocapa, né, algum material cimentício. Então, a gente falando de fachada de cerâmica, né, o revestimento de pastilha, mas ele pode ser utilizado sob qualquer outro tipo de revestimento para fachada. Pessoal, aqui no nosso canal vai ter essas informações da norma que o Mazzola falou e também os certificados do produto, tá? Então ele vai ter lá todos os ensaios comprovando a qualidade do produto. Então, é como eu sempre digo a vocês, é sempre bom você saber o que o produto tem a lhe oferecer, não é o que se diz. Então, isso é o que nos faz diferenciar um produto de qualidade para um produto que pode até ter qualidade, mas não tem comprovação da qualidade. Então, é importante a gente ter essa comprovação. Então, peço a você, Mazzola, que depois mande para a gente, que eu vou botar no nosso canal, na nossa comunidade, para que a pessoa possa consultar todos esses dados de norma e também as características do produto. Tá? Legal, é importante sim, cara, é importante. Né? A gente, como profissional da área aí, né, e eu vejo você nos seus vídeos lá, a gente tem brigado muito, né, para que melhore a qualidade da informação, né, para que essa informação chegue cada vez mais na ponta. Então o pessoal da obra tem que ter essa informação, né, que tem tecnologia, tem material e tem forma de resolver um problema crônico, né, que são esses de infiltração em fachada. Né? Então, na realidade, a gente está vendo que existe produto para a gente ter uma qualidade melhor e não gambiarras, né? Então não é aquele negócio de eu fiz assim e sempre deu certo. Você tem que ir atrás da qualidade, da tecnologia, porque ninguém vai querer ficar substituindo cerâmica de fachada ou pintura devido a um produto que foi utilizado de forma errada, num ponto que ele não atende, e a gente tem apenas dor de cabeça, uma economia inicial e uma dor de cabeça para sempre, tá? Então, Mazzola, eu queria que você fizesse agora, se você achasse que tinha mais alguma coisa interessante a falar do seu produto ou da tecnologia, para a gente poder partir para a prática, para mostrar como é que é isso na prática. Você tem mais algumas observações para fazer, não? Talvez, acho que focar nisso daí, né? Nas propriedades que os produtos precisam ter, né? Como você falou no início, ele tem que ser um produto que atenda às normas de aderência, né? E aí você tem todos os números lá de fachada, tipo de pastilha, coisa do tipo. Tem que atender a aderência, isso é importante. Quem for fazer a escolha do material, ficar atento na ficha técnica. Boa prática, fazer o teste antes, né? Então, como a gente comentou, se tiver dúvida se precisa do primer ou não, né? E o primer não pode pensar só que vai custar R$1 a mais. Pensa que lá na frente vai economizar muito, né? Então, faz o teste antes. Né? Pega o material, todo fornecedor com certeza vai ter interesse, vai levar o material lá, vai fazer uma aplicação, né, com e sem primer, vai te mostrar a diferença que pode ter, faz o ensaio lá de pull-off. É importante fazer essa verificação da elasticidade do material, então atende às normas que tem de flexibilidade, e a resistência à fixação da argamassa colante e cerâmica direto nele, se for o caso. Se não for o caso, a compatibilidade com o que você vai utilizar de revestimento. Seja pintura, seja um grafiato, seja um monocapa, coisa do tipo. Então esses são, vamos dizer assim,
É o mínimo que a pessoa tem que ter, né, antes da escolha do produto. Lógico que os projetos já vêm com essa informação, né? O projetista geralmente ele coloca lá produto flexível que tem ainda a norma XYZ e às vezes cita lá 2, 3, 4 fabricantes, né? Então, caso ele não especifique, né, faça essa verificação antes, né? Se todas as normas são atendidas, que é importante. Então você vendo que um projeto de impermeabilização é muito importante para você ter uma boa qualidade. Mas é comum também ter o retrofit de fachada, que o pessoal se preocupa muito mais com um projeto arquitetônico, embelezar o prédio, e não tem um projeto de execução. Então você que executa retrofit de fachada, preste atenção nestes detalhes, porque se a fachada está tendo retrofit, significa que ela teve problema. Se você não fez nenhuma anamnese desse processo para entender por que teve o problema, é importante você se assegurar e ter uma junta de movimentação bem tratada para que você não tenha dor de cabeça. Inclua logo esse tratamento no seu custo. E uma das coisas que eu sempre falo no meu canal do YouTube, e vou repetir aqui, é o seguinte: nós temos do nosso lado alguém que quer que dê certo, que é o fabricante do produto. Então, sempre que você for aplicar, eu tenho produtos que eu conheço, mas quando eu vou indicar, eu ligo para o departamento técnico da empresa. Então, é importante você ligar para o departamento técnico da empresa para que ela possa lhe orientar. Então, eu queria que você dissesse, Mazola, para o pessoal aí que está assistindo, qual o contato, se alguém tiver alguma dúvida desse material, de qualquer outro material da MC, qual seria o contato que você mandaria para eles entrar, para tirar essa dúvida? Tá. É assim, o que é mais prático, né, hoje, que é a utilização dos canais online, né? Então a gente tem no site da MC Bauchimie, tem lá todas as fichas técnicas, né? Então você tem lá o material mais atualizado, então é mc-bauchimie.com.br. Tem os canais também YouTube, que mostra os vídeos lá de alguns detalhes de aplicação, coisa do tipo, curiosidades. A gente tem páginas no Instagram e tem o contato nosso aqui também, né? São os vendedores, né? E eu como responsável pela parte do Nordeste. Então, telefone meu 819-9259-7220. Tá? Então, pode ligar, pode mandar um WhatsApp. Se for no nosso site, vai ter o telefone fixo. Entrou lá, a telefonista vai te direcionar para o profissional mais próximo da MC, próximo da sua localidade, que vai te fazer uma visita, vai esclarecer dúvida. Né? Se a gente achar pertinente, a gente conversa com um projetista para falar o que a gente tem de diferencial em produto X, Y, se pode substituir, se não pode. Eu acho que é um trabalho feito a 4 mãos. Né? Tem que envolver aplicador, tem que envolver projetista, tem que envolver o dono da obra. Uhum. Acho que todo mundo ganha com isso. Né? Uhum. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que a gente tenha deixado bem claro o que nós podemos fazer numa junta para garantir melhor. Claro que também tem aplicação, mas aí já é outro detalhe, né? Aplicação do mastique. Então, espero que vocês tenham gostado disso. E qualquer dúvida, já tem aí todos os contatos aqui no vídeo, tá? Para vocês falarem com a MC Bauchimie. Então, eu quero agradecer ao Mazola. Muito obrigado pelo esclarecimento. E vamos agora ver a aplicação desse material, como é que a gente pode realmente ver na prática, que é o que o pessoal quer aprender, tá bom? Vamos lá, mão na massa. Então vamos lá para a prática, pessoal. Vamos lá. Abraço.